Salve, salve galera, mais um Saturnalha aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. Hoje episódio 97, né Diogo? Muito boa noite, gostei do seu cabelo. Gostou? Obrigado. Eu também gostei. É falta de tesoura mesmo. Tudo bem, Pri? Boa Tudo noite, bom, boa noite a todos. Queremos agradecer a sua presença hoje, presença ilustre, né? Ilustre Pri? presença. Né, sempre que temos um artista plástico, professor de português também, né? Mestrando em educação. Então nós sabemos que vai dar tudo certo. Faz isso não. Faz que o convidado vai levantar, vai se retirar, não vai querer participar mais com a gente. Quero te agradecer aí, vai falar um pouquinho pra gente do teu trabalho aí com as artes plásticas, né? Cipriano, pra quem não conhece, é de Petrópolis, né, Cipriano? Isso, eu sou petropolitano da Gema. Nasci aqui na cidade, assim, e atuo na cidade já desde 10 anos de idade. Bacana. Desde 10 anos de idade que eu desenho e pinto, né? Bacana. Maravilha. Mas aí você primeiro foi pra área das letras e depois foi pra arte plástica, depois... Assim, Daqui a pouco você vai contar isso pra gente aí, como é que foi como é que é essa transição. Com que detalhes, com detalhes. Tá bom. Não sai daí não, galera, vamos ficar aqui porque tem muita coisa bacana. Pra começar, tem um Abre Alas, né, da semana, sempre. Hoje tem meme do dia, no tipo, tem coisas que aconteceram no final de semana que a gente não pode deixar de mencionar aqui no nosso programa, né? Infelizmente. Embora tentamos trazer entretenimento para quem nos acompanha, mas informação também, né, Diogo? É sim, porque também, né? Eu posso falar só uma coisa? No show do esporte? Guarda daqui a pouco. Não, guarda, só um minuto no show do guarda a esporte. munição, guarda a munição. Vai ter, pra quem quer procurar emprego, vai ter. Vai ter? Vai ter. Então tá bom. Então vamos começar com o nosso Caio na Rede aí de sempre. Coloca na tela, por gentileza, aí o nosso Caio na Rede, os assuntos mais engraçados da semana, ou não, inusitados, né? Sim. E o primeiro tema da semana, na tela aí, por gentileza. Me perdoa, Luísa. Desconhecido espalha outdoor pedindo para a namorada voltar. Olha só, que coisa mais inusitada. Um gesto desesperado de amor dividiu a opinião de internautas em Minas Gerais, enquanto muitos classificaram como românticos, outros classificaram como abusivos e ameaçadores. Isso sugere, inclusive, que a pessoa citada procure a polícia e registre um BO por segurança. Poxa. É meio constrangedor, né? A Luísa, aceita- nossa colega aqui, ela falou que não é ela. Já tirou o corpo fora. Já. É. Entendi. E você viu, se você não aceitar, coloca o seu nome aqui. Só Então, coloca. tipo, não aceitou. Que absurdo, gente. Cara doido, né? Que vergonha. Olha, Ainda bem que Não é deve legal ser- não, deve cara. ser uma foto tranquila, né? Porque teve fotos no último final de semana de bundas colando, né? O que Teve? será, É. o que será que ele deve ter feito, né, pra fazer uma coisa tão... Né? Não, Me mas perdoa, Luísa. Tão, né? Volta a lua! Posição. exposição. Nossa senhora. Não, Tem o pessoal que tá ter fazendo coragem. tudo, né? Carro de som. Não faz isso não, gente. E o que você como mulher, se recebesse uma Não. situação dessa, um outdoor lá na tua rua... Eu teria mais certeza da minha decisão. Porque não tem como, né? Aí não, gente. Tem um vídeo assim que me mandaram. Calma aí, calma. Não, só. Guarda. Daqui a pouco- Dessa confusão que tá do Daqui a pouco brasileiro. tu dispara. Calma. Não, mas é uma brincadeira legal, que é um católico indo na macumba e rezando um salmo. Eu falei, meu Deus, tá tudo bagunçado. Mas é isso. É o Brasil, né? É o Brasil. Vamos pro próximo assunto aí. Que esse senhor aí, essa pessoa, seja... Né, repense no que já fez aí. Né? Isso que é amor. A gente tá só falando de amor hoje, né? Que isso? Mulher carrega namorado bêbado nas costas. Isso aí. Uma mulher foi elogiada nas redes depois que a filmaram carregando seu namorado completamente embriagado nas costas. O vídeo foi postado, né, pelo perfil e já ultrapassou os 3 milhões de visualizações. Nas imagens vê-se os dois andando na rua, ele escorado nela e mal conseguindo se manter em pé. Isso que é amor. Isso que é amor. Isso que é amor. Olha. Uma mulher, amigo aquele que bebe junto e leva pra casa, não é, Diogo? Não, eu sou a favor de que não deixa a pessoa sozinha vulnerável. Agora, colocar nas costas. Se o cara for levinho, dá pra ir, É ué. porque tem aquele ditado, né? De bêbado não tem dono, né? Mas
Que isso, É gente? bom levar pra casa, né, isso? amigo? É bom. Eu quero. Não fica Ele tá assim. terrível. É, Não, é Cipriano, bom levar ele, pra casa. bom ele, levar pra ele é casa. sem freio, Cipriano. É, Não se espante, não. Vamos deixar uma coisa clara aqui. O Diogo, ele é um capítulo à parte do Saturnário. Vai tá falar bom, pro Cipriano tá que bom, quando tu saía com Dom, não tinha a mesma coisa. Tu não levava Dom nas costas? Só Não. pra saber, Cipriano, precisa ver com Dom Pedro, muito amigo, de longa data. Pode ver que precisa, tem 195 anos. Vamos pro Bem, próximo. Muito bem conservado. Pri, chama o próximo aí, Pri. Essa é pra tu, Pri. Pode chamar o próximo aí. Precisa? Chama Tá o bom. próximo. Senão o Diogo vai ficar muito empolgado. É. Ou então Vamos deixa essa lá. pra ele. Acho que essa é mais a cara dele. Qual Vamos ver. é? Coloca na tela, Vamos por lá. favor. Não é essa. Não é essa. Essa também é uma. Que foi uma pegadinha, parece que foi até uma pegadinha, mas é a próxima. É a do... Isso aí. Olha só. eu vi isso. Essa daí. A província de Buenos Aires gasta 15 milhões em lubrificantes íntimos. Até que se alguém gastou dinheiro é uma coisa boa. Que isso, O governo da província de Buenos Aires virou alvo de polêmicas em meio ao cenário político da Argentina. A imprensa do país notificou que foram gastos 500 milhões de pesos Aí. em um programa de distribuição de lubrificantes íntimos. É muito importante isso para a sociedade argentina, Mas é provavelmente. Pô, 15 milhões? 500 mil pesos. É muito, né? 15 milhões, bom. Lubrificante. Cassis Se fossem Preservativo, preservativo, né? mas é, se- ou, né, sei lá, outros métodos, né, sei lá. Ou Só queria dizer que depois disso, um amigo nosso chamado Kid Ben falou que vai para gastar só 300 milhões só nele. o Brasil Então- No Brasil, o kit gay vai ser rodado mais barato aí. Fiquei sabendo aí. Brincadeiras à parte. Ai, faz isso não, cara, faz isso não. Mas assim, é uma medida um tanto inusitada, né, Cipriano? Uma coisa... É. Prioridades, talvez, lá do país, que Reclamações, né? podia ser uma bolsa alfajor lá, né? Tem muito alfajor gostoso lá da Argentina. É maravilhoso. Né? Você Bolsa- experimentou? Você já experimentou? O que? O lubrificante? Por que? Você já experimentou? Ah, claro. Ah, claro. Se desliza. É, que bom. O alfajor, você já experimentou? Não, só Eu aquele... nem sei se essa é a pronúncia correta. Eu também não sei. Eu não sei se essa pronúncia é correta. Alfajor ou não. Também não sei nem Não falar. sei. Eu só sei que eu tive a oportunidade de experimentar. E é maravilhoso. Ah, eu comia só um daquele A Turma da Mônica quando era... Comia também na escola. Todo Pegou a mundo idade, comia. pegou a idade. Ele nem sabe o que é. Não sabe, Cipriano lembra desse? Lembra? Da Curtia? turma da Mônica? É, tomou uma. Da Com, turma. com café. Já com café, claro. Café sempre na minha dieta, desde... Ah, para, você tomava o chá das 6 com a Rainha Elizabeth quando ela começou. Tá. Ah, vamos pro próximo aí, que é essa que a nossa colega Lulu colocou antes, que é o Dia do Candomblé, assinado por Lula, e a data aniversária, adivinha de quem? De quem? Vou contar pra vocês, deixa a imagem. Nesta semana, o presidente Lula sancionou a lei que cria o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, a ser comemorado anualmente no dia 21 de março. Eu acho. Esta data foi escolhida me ver. pela Organização das Nações Unidas para ser o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Teve a mudança lá, né? E o senador Paulo Paim pediu essa mudança na data. E calhou de ser justo a data de aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive não quis sancionar esse projeto. Eu acho justíssimo, principalmente mais um ponto no combate à intolerância religiosa. Sim. Né, e mais um ponto positivo. Né? O ministro, né, a primeira fala do ministro dos Direitos Humanos foi muito, muito importante, de reconhecimento de todos esses nichos, as comunidades, as minorias, que na verdade não são minorias, são, na verdade, maiorias, né? Então acho que foi muito importante, né, o primeiro discurso do ministro, e é muito importante que esse dia que a gente tenha esse reconhecimento, porque é tão importante quanto qualquer outra. Né? Infelizmente, tanto preconceito, ainda é, né? O tanto Estado preconceito. tem que ser sempre laico, né? Exatamente. Mas- Não só preconceito, mas racismo mesmo, Também. né? É preconceito e racismo mesmo, né? É. Então eu acho muito bom.
né? Foi legal, gostei muito de ter. Caiu justo na data ali do aniversário da pessoa, né? Tipo, a pessoa não quis sancionar a lei, então tá, Não. o dia pra comemorar vai ser o dia do teu aniversário. A pessoa que mandou tirar o quadro dos orixás que tinha lá no Planalto, né? Inclusive, enfim, Eu acho que ele não deveria nem ser mencionado. demonstrando que não conhece a brasilidade, né? Não conhece o Brasil que ele governou. Né? Exato. O quadro foi Orixás, entendeu? Da artista Djanira. Isso aí esse plano deve conhecer Ainda existe pra esse caramba, porque Depois do final de semana não existe mais nada no Brasil. não sabemos, né? Não sabemos ainda como foi levantado. Sabemos E o quanto que eles destruíram lá, né? pra fechar, né? Antes da gente fechar aí, tem o nosso meme da semana, né, que a gente criou aí com toda a nossa expertise, vamos dizer assim. Né? E essa daí, a polícia reagindo lá nas manifestações E que é tiveram bem no assim. último final de semana, E é bem assim. É desse jeito. quando é preto pobre da periferia, É bem todo desse mundo jeito. tá ligado, né? Agora, quando é golpista branco da classe É média, até escoltado, né? isso aí pode quebrar, pode entrar, rasgar quadro, né? Quadro que aí é De Cavalcante. de Cavalcante, avaliado em 8 milhões. Então, assim, E quando se fosse a leilão, né, esse quadro, eu estava vendo que esse valor pode chegar até 5 vezes, né? Esse Sim. valor. agora, É lamentável. coloca na É tela. um crime contra o patrimônio público, né? Eu separei umas imagens, só pra gente fechar, antes de chamar o esporte pra você, pra dizer, coloca na tela, por favor, o quadro da... Então, esse foi o quadro, né? O governo divulgou os itens danificados por terroristas no Palácio do Planalto. Vai falar um pouquinho disso. E esse quadro aí, como a Priscila falou, foi danificado durante os atos terroristas do último dia 8. E um quadro avaliado em 8 milhões, um quadro com valor museológico, histórico, artístico, né? Patrimônio nosso do Brasil. Tem uma outra imagem também, que é do relógio, né? O relógio de Baltazar Martinot, relógio do século XVII. Só existem 2 peças dessa daí. Agora só existe uma, né? Essa, o antes e o depois que fizeram. E eu quero dizer para você que nos assiste que o Saturnália repudia toda forma de atos antidemocráticos. Né? Você que nos acompanha E a gente já vai falar um sabe, a pouquinho gente se disso na posiciona polêmica. porque nós somos comunicadores, então assim, para vocês que nos acompanham, não se espantem se sentirem decepcionados. Que pena, essa é a nossa posição, né? Eu só queria um parênteses só de tudo. Pode falar. Eu só queria entender o que leva um ser humano a invadir um lugar e fazer suas necessidades fisiológicas em cima da mesa. Vamos Isso aí. deixar pra falar sobre isso Meu também. Deus! Somos a favor da liberdade, Da mas não polêmica. somos apoiadores de loucura, né? Então eu passo para você aí, do esporte aí, com esse, que joga esse balde aí de Ei, teve coisa ruim, pesada que aconteceu no nosso país, uma triste mancha para nossa história, que já é tão manchada, né? No E agora esporte a mais gente essa- também teve a CBF, né? Temos show do esporte, que a gente vai falar do show do esporte, produção, por favor. Muito obrigado. Então, só pra gente não perder o fio da meada, Mário, no esporte teve muita coisa triste, a gente vai falar do falecimento do último final de semana do maior jogador do Vasco, Carlos Andrade, apelidado como Roberto Dinamite, o maior artilheiro do campeonato nacional. Mas antes a gente vai falar aqui, bota a CBF para mim na tela, que a CBF, né, ontem emitiu uma nota, né, no começo da semana. Bota o escudo da CBF para mim, produção, por gentileza, que eu vou ler a nota. A CBF disse a seguinte coisa: a camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. A entidade repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo. Então, pode voltar para mim, produção. A camisa da seleção brasileira, gente, é para o futebol, para qualquer esporte, né? Ser patriota não é botar uma camisa e depredar, né, nenhum lugar. Mas
cada um com a sua opinião, nós respeitamos, porém não concordamos com esses atos, né, esse crime. Concordamos com um ato louco desse. Mas Opinião é uma coisa, atos loucos são outras, né? agora, mano, você tá procurando emprego? Você tá procurando emprego, Cipriano? Não? Você sabe procurando emprego? Depende. Então, temos aqui uma vaga de emprego. Produção, bota pra mim o vídeo na tela. Vaga de emprego no Clube Carioca. O Rio de Janeiro está oferecendo vagas para goleiros, zagueiros, meio-campistas e atacantes. Os craques interessados devem comparecer ao clube levando bola, chuteiras, meiões, camisa, calção e lanche. Os jogadores candidatos às 11 posições do clube não precisam ter experiência, mas só serão aproveitados aqueles que possam pagar ingresso no dia que o Botafogo jogar. Viram? Emprego tem demais. O brasileiro é que não quer trabalhar. Então é isso. Você que é aí goleiro, zagueiro, lateral, meia, atacante, quer uma oportunidade. O Botafogo está contratando vários. Só tem que pagar o ingresso no dia do jogo para ajudar na bilheteria, galera. Que é isso? Que é isso? Brincadeiras à parte, o Fogão se prepara para a estreia do Carioca nessa semana. Na semana tem Flamengo estreando na quinta, Fluminense na sexta, Vasco e Botafogo no final de semana. Então aí a galera que é botafoguense, quer ajudar o time, vai lá fazer a peneira e vai torcer pro Fogão. Vai lá, Priscila. Priscila já separou 3 vagas para a família. É isso aí, Priscila. O coração botafoguense não pode parar, jamais. Eu vou fazer uns recortes. Vai cancelar? Vai ser Eu cancelado? vou fazer uns recortes. Mas a ideia Não é faça vou fazer isso. uns recortes do Diogo Não de faça. 10 programas. Não faça isso. falando Não, tem que do ser 7. O Botafogo. ciclo tem que ser 7. 7 Eu terças-feira. posso, mas eu posso falar, uma botafoguense. O mal vai sair. Uma botafoguense que não sabe das tradições, tem que ser 13. O botafoguense gosta do 13, é supersticioso. Ah, Então, não fala, falando, não fala, mano. então vamos lá. Fala. Vamos falar do Flusão. Bota pra mim o escudo do Fluminense na tela, que o Fluminense tá se reforçando bem. O Flusão tá aí olhando pra Libertadores, olhando um pouco pro Campeonato Carioca. O campeonato, os estaduais pra mim tem que acabar. Já falo de antemão, isso é uma perda de tempo no calendário brasileiro. Sub-20 pra jogar. É, porque o estadual não importa, mas se o time perde, o treinador é demitido. É isso que vale. Não entendo essa analogia, mas o Flusão está aí contratando bem o Fluminense, que ainda está muito preocupado, Mário, com o seu treinador Fernando Diniz, que ainda é muito cotado para assumir a seleção brasileira, mas o Fluminense que começa neste final de semana a sua caminhada no Carioca. O Flamengo e o Fluminense assinaram com a Band, né? O canal Bandeirante vai passar no Campeonato Carioca. Vasco e Botafogo não assinaram o mesmo acordo, por discordância de valores, enfim. E estão tentando viabilizar um canal de streaming, que é até do que transmitiu a Copa do Mundo, do Casemiro, que tá ali. Enfim, a galera então que quer acompanhar, quinta-feira começa na Band o jogo do Flamengo. Vasco e Botafogo não vai dar, porque não detém os direitos, então... Falando do Flamengo, bota o Flamengo na tela, que o Flamengo tá de goleiro novo. O Flamengo foi à Argentina e trouxe Rossi, goleiro do Boca Juniors, que chega no Flamengo em junho. Flamengo que já começa a olhar com bons olhos as competições. E na última semana trouxe de volta o Gerson, né? Cara, bom de bola. Grande contratação. Só acho, na minha humilde opinião, que o Flamengo tá contratando muito. O Flamengo é favoritaço, Tá com muito dinheiro, né? de novo. Tá com muita grana. Eu acho só que é muita vaga nesse ônibus só pra 11, né? É. Então, assim, uma hora todo mundo gosta. Mas é bom ter uma coisa pra tu dar uma diversificada ali, né? É bom. É bom? É, ué. Que bom. Legal. É Tem isso, opções de jogo, né? Flamenguista, Botafoguense, Botafoguense, né? Não, Não gosto de futebol. Não, desculpa. Não tenho. Não tem preferência, não, Viu, o nosso Cipriano. convidado, quando ele falou Botafoguense, esse convidado ficou até assustado. Eu não quero entrar nesse grande, pequenino grupo seleto. É muito pouco, são muito poucos. Pra tu ver que o mosaico ainda tá montado no estádio do Botafogo. Ele fica arde eterno. Ó, deve ser. Mas tá bom. Agora a gente vai falar da parte triste do final de semana. Que faleceu no último domingo, aos 68 anos, o maior artilheiro do Nacional,
Roberto Dinamite, o Bob. Então, antes de a gente começar a falar, eu quero botar um vídeo da instituição para ele. Bota na tela para mim, produção, por favor. Isso não é uma despedida. Hoje, vamos apenas exaltar a plenos pulmões o menino que vestiu a nossa cruz com tanta dedicação que se tornou o maior de todos. Seus recordes marcaram uma geração. Sua genialidade encantou multidões, sem qualquer rivalidade. Sua habilidade mudou o futebol. E seu chute inigualável mudou o seu nome, que inspirou tantos outros batismos. Aqui você cresceu, explodiu e fez história. Em 1110 dias tivemos a honra de te ter em campo. 708 vezes nos fez vibrar. E por infinitos motivos será nossa eterna unanimidade. Isso não é uma despedida. Não tem como ser. Nós somos um só. Você viverá para sempre. Em cada explosão na arquibancada, em todo canto da nossa casa, em cada partida no Maraca. Você viverá para sempre. Em todo grito de gol, em cada camisa 10, em todo coração vascaíno. Nosso garoto Dinamite, você viverá para sempre. Obrigado por tudo. E para acabar, quem me acompanha no Saturnalho, se você está vendo pela primeira vez, eu sou vascaíno e Roberto é o símbolo do gol, é o símbolo do Vasco. Eu não vi Roberto jogar, infelizmente, não tive esse prazer de ver Roberto jogar, mas Roberto é tudo. Então, é o maior artilheiro de um campeonato nacional até hoje, 190 gols, e é o maior de todos do Vasco. E nesse dia que foi a estátua dele, o jornalista vascaíno também dos canais de Sport TV, Lédio Carmona, fez o seguinte texto. Quando eu era menino, ainda queria que o meu nome fosse Roberto. Achava fácil, compreensível, universal. Não rolou, óbvio. Quando meu primeiro filho chegou, não perdi tempo. Roberto. O meu maior ídolo na vida também se chama Roberto. Eu sempre chamei de Roberto. Usava pouco Dinamite. Fui apresentado a ele em 74, quando meu pai foi ao Maracanã ver Vasco 2-1 contra o Santos, naquele brasileiro. Meu pai era um tremendo chinelão e saiu de casa naquele domingo e no seguinte também, quando o Vasco conseguiu empatar com o Internacional em 2-2. Eu não entendia de futebol, não sabia quem era quem. E como se fosse hoje, perguntei ao meu pai o que ele ia ver. Foi aí que ele me falou, vou ver o Vasco do Roberto Dinamite ser campeão. Puxei mais ainda, ele falou do goleiro Andrada, ele falou do meia Zanata, mas sempre voltava ao Roberto. Meu avô Lourenço também era vascaíno, muito vascaíno. Também amava Roberto. Minha avó Odete, idem, gostava tanto que me apelidou de Bob e sempre me chamava assim. Roberto, o nome entrou na minha vida antes do jogador. O ídolo entrou na minha vida em 74 e nunca mais saiu. Roberto faz parte da minha história. Roberto lembra meu pai, Roberto lembra meu avô, Roberto lembra minha avó, Roberto lembra velhos amigos, algo representado pelo abraço que Júnior e Zico foram lhe dar na inauguração da sua estátua. Roberto merece todas as estátuas, uma para cada gol que marcou, ou para cada sorriso que entregou, ou simplesmente pela tua simplicidade peculiar. Dizem que pouco antes de morrer, corre um filme na sua cabeça e você lembra de momentos importantes de sua vida. E como se fosse o HD, fosse totalmente varrido. Eu certamente verei Roberto. Ao Roberto, meu muito obrigado por ser Vasco cada vez mais. O show de esporte finda por aqui, mano. Beleza, obrigado, jogo. Vamos pro intervalo, né, Pri? Daqui a pouco a gente volta aí com a nossa polêmica da semana, né? Você separou alguma coisa aí muita polêmica. Polêmica, né? Polêmica. Então tá bom. Pessoal, não sai daí não, daqui a pouco a gente tá de volta com mais Saturnália pra vocês, beleza?
Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. É isso aí, galera, que nos acompanha aí pela TVC. Voltamos com Saturnália, episódio 97. E queremos agradecer você que nos acompanha desde o início, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, aqui pela TVC também. Somos muito gratos pela audiência de todos, né, Pri? Sim. E é isso. E agora a nossa polêmica, daqui a pouco um super bate-papo aí com o nosso convidado, Cipriano. Vai falar pra gente aí da carreira, das artes plásticas, um pouco da sua trajetória. Mas antes, vamos pra polêmica com a Pri, que a Pri tem coisas aí importantes pra tratar, né, Pri? Na verdade, eu nem sei se dá pra classificar muito como polêmica, mais uma atualidade. Pode rodar a vinheta, por favor. Então, como você mesmo disse, Mário, a gente aqui no programa, a gente sempre tenta trazer, né, um pouco mais de leveza, até para os assuntos, Sim. né, da semana. Mas, como jornalista, não tem como a gente Passar batido, não mencionar, né, esse absurdo que está acontecendo aqui no nosso país. Então, eu reuni algumas imagens. Pode rodar, por favor. Não. Fotos que retratam coisas inexplicáveis, né? Tristeza, né? Então, 8 de janeiro vai ficar marcado para sempre na nossa história, né, com os atos terroristas que finalmente estão dando o nome certo, né, para essas pessoas, né, golpistas, que invadiram, né, os 3 poderes lá em Brasília e fizeram aquela barbaridade, né, com o patrimônio público e, infelizmente, com a conivência de algumas pessoas também que deveriam coibir esse tipo de ato, né? Então, agora muitos, né, já foram identificados. Existe um portal chamado, um IG no Instagram chamado Contragolpe, que tem identificado essas pessoas que muitas vezes postaram durante o ataque, né, na internet com seu rosto. Então essas pessoas estão sendo identificadas, muitas já foram presas. Então não vou nem dizer que é uma polêmica, acho que é polêmica só para quem não tem noção do que é democracia, porque é nítido para qualquer pessoa com um pouco de bom senso que isso é um absurdo, né? É completamente absurdo, um ato desprezível, né? Animais sendo machucados de forma bárbara e gratuita, um patrimônio artístico que ainda não se calcula o valor, né? Algumas obras poderão ser recuperadas, outras não, né? A sala na qual havia presentes, né, de diversos países, né, foi totalmente destruída. Roubaram. Então, assim, é triste, né, Mário? Sim. E o triste também, Pri, é saber que quando você vai protestar por liberdade, é uma coisa. Agora, você protestar, fazer uma bagunça dessa, porque você não aceita o resultado de uma eleição,
Não foi só bagunça, foi um crime, né? Foi um crime, exatamente, Cipriano. Bagunça. Essa arruaça, bagunça é uma coisa, tô sendo até... Não foi bagunça. Não foi bagunça. Não foi bagunça. Uma coisa que, assim, inaceitável. Um crime, porque o Brasil é um país democrático e as pessoas não aceitaram o resultado. Né? Isso não dá... A nossa liberdade tem os seus limites não também. Ferir, exatamente. né, Então as pessoas acham que nós somos jornalistas aqui, nós temos liberdade para falar, mas a gente também tem consciência do que podemos falar. Então a tua liberdade de expressão não te dá direito de criar mentiras e falar mentiras. É isso que as pessoas às vezes, sabe, as pessoas acham que tudo que está na internet é verdade e não é, gente. Busquem fontes confiáveis. Busquem... portais confiáveis, jornalistas de verdade. Né? Então, busquem aquele tiozão do WhatsApp que manda lá. Então, assim, isso é inaceitável, né? Nós não podemos aceitar isso. E espero que as autoridades tomem as posições, né? Porque não fizeram o que deveria ter sido feito lá no dia de coibir tudo que chegou nesse ponto, é porque teve falha. A verdade é essa. Eu não sou especialista em segurança, Cipriano, mas a gente sabe analisar. Que foi orquestrado, né? E que foi algo planejado. Eu fui muito em jogo de futebol, que estava lá famílias com filho. Quantas vezes lá em São Januário eu fui? Que se bate em torcedor, assim, com a facilidade, a cavalaria da polícia militar, independente se é preto, se é branco, a polícia bate, entendeu? Por uma questão assim, sabe, que você... Uma vez eu quase apanhei do policial, que eu olhei assim, o cara tava com um cacetete enorme em cima do cavalo, cara. Eu falei, cara, eu vou apanhar aqui de graça. Eu falei, cara, assim, só pra você chegar e encostar a fila num lugar. Então, a polícia, nesse ponto, ali no Distrito Federal, ela agiu totalmente errada. Totalmente errada. Ela agiu? Também a polícia agiu? Isso aí. Houve muita conivência de quem deveria coibir. Né? Então, assim, eu espero realmente que os responsáveis sejam encontrados, punidos devidamente no jogo. Porque realmente foi lamentável. A cena com o cavalo sendo... Olha, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, para ser sincera. É uma coisa realmente triste. Puxaram o policial do cavalo. Bateram no cavalo. Se isso acontece num jogo no Rio de Janeiro, a torcida nunca mais entra no estádio. Eu acho que a gente vive Falou disso. Saiu de casa pra ver o jogo de futebol e agrediu alguém. Tem hora que se tem uma punição muito grave, tem hora que não se tem punição nenhuma, né? Mas pra mim, se tu sair de casa, independentemente, se vai pra um jogo, um protesto, que aquilo não foi protesto, pra deixar claro, porque se tu falar isso, tem lunáticos, desculpa o termo, mas lunáticos que acham que foi tudo normal, né? Mas é crime, gente. Então, assim, acho que o primeiro ponto, na minha humilde opinião, o governador do Distrito Federal sofreu um impeachment, porque tá bem claro que ele sabia tudo que estava acontecendo. Porque ninguém vê. O governador tá sabendo que tá chegando no seu estado mais de 40 ônibus na noite de sábado. Foi o que todo mundo passou. A polícia sabia que tinha mais de 40 ônibus e escoltou essa galera toda, gente. Pelo amor de Deus. Assim, passou de um ponto. Protestar é uma coisa, vandalismo é outra. Eu só queria deixar um paralelo bem assim, não estou fazendo defesa de nenhum dos lados, tá? Mas como às vezes um MST, um Black Bloc faz a mesma coisa, não em patrimônio público, né? Patrimônio privado, enfim, de propriedade privada, polícia bate, polícia agride, o pessoal manda matar. Se for pobre, se for preto, se for da periferia. Agora, ontem, pra mim, a única diferenciação, tá? Essa é na minha opinião, cada um tem a sua, eu respeito todos. Mas ontem a única diferença é que ninguém tava, ou poucas pessoas estavam com a cara tampada. Tava todo mundo aí, na rede social a gente pode ver todo mundo fazendo tudo. E quem deve emitir um comunicado, porque tem seus seguidores, né? O seguidor mor, né? Galera, vamos acalmar. Não, ele emite um comunicado falando que sempre jogou dentro das 4 linhas, não toca em nenhum assunto
quer atingir ainda, querendo se comparar à esquerda, porque ele é da direita, e, gente, quem está sofrendo com isso é o país, porque a economia não anda, a gente sai lá para o mundo afora como um país desorganizado. E, infelizmente, também muitos servidores já foram identificados também. Que sejam, ato, né? para que sejam responsabilizados de forma exemplar. Né? Então é isso. É isso aí, Pedro. Né? Obrigado. E temos ainda o Geek, né? Temos Saturnália no Mundo Geek. Roda pra gente, porque daqui a pouco a gente vai conversar com o Cipriano aqui. Fala galera, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho de DC. A DC tá aí esse ano lançando alguns filmes, né? Você tem Aquaman 2, The Flash, mas a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que estão rolando nos bastidores, tá? Primeiro, a direção da DC cogita em manter o Ezra Miller como o Flash oficial do mundo DC. Ele é um ator novo que pode interpretar o Flash durante muitos anos. Então pode ser que ele fique no papel. Outra coisa que está sendo cogitada é uma série de filmes do Batman para HBO Max com o Ben Affleck, para fechar aquela história do Batman. Isso aí tá rolando também nos bastidores. Pode ser que a gente veja um filme chamado Night in Batman, né? Batman noturno ali, na tradução, ou Noite de Batman, alguma coisa assim que pode ser feito na tradução para o português. Outra coisa que tá rolando também é a Netflix enfiando no meio aí, porque a Netflix pode ser que ela apresente uma proposta para comprar o universo do Zack Snyder, né, da Liga da Justiça ali, o que a gente viu sendo formado pelo Snyder, né, pelo Zack. E aí talvez isso role ou não, eu acredito que não, mas é um burburinho, rola nos bastidores e realmente os fãs já estão fazendo essa petição, inclusive, para a Netflix comprar, que eles vão assistir, enfim, pode acontecer, eu não sei. Outra onda que tá rolando é sobre a Gal Gadot, eu já falei aqui, pode ser que ela não seja mais a Mulher Maravilha no futuro. O filme 3 da Mulher Maravilha, o terceiro filme, foi cancelado oficialmente pela nova direção da DC Universe Studio, que agora vai ser uma coisa só, né? Quem assumiu, inclusive, foi o James Gunn, essa direção, e aí pode ser que não aconteça o terceiro filme dela e mude a atriz. Falando de novo do The Flash, o filme, os trailers, né, os teasers apresentam até agora 3 Flashes e 2 Batmans diferentes, né? Um é o Ben Affleck, que a gente vai ver o retorno dele, e o outro é aquele Batman icônico da década de 90, que a gente vai ver também de volta o ator ao papel. Vamos esperar o que vai acontecer, vamos esperar o filme do The Flash, lança mês que vem, e eu tô muito ansioso para ver, porque parece que vai ser legal, parece que vai trazer grandes mudanças no universo DC, beleza? Valeu, fui! É isso aí. Bom, né, Jorge sempre trazendo novidades pra gente aí do Geek. E agora, o momento mais esperado do programa, que é sempre bater um papo com nossos convidados, né? Hoje aqui recebemos o Cipriano, que é artista, escritor, estudioso e pesquisador da africanidade, petropolitano, né? Suas obras, integrantes de exposições individuais e coletivas, nos colocam diante de uma vitalidade e beleza que nos envolve. Olha só. Isso aqui eu puxei do site dele. Que bonito. Seja pelo trabalho minucioso da pesquisa, seja pela técnica aprimorada. Bacana, né? Ele acabou de passar quem escreveu, sabe? É isso aí, obrigado, Cipriano, recebendo Eu que agradeço de vir aqui, né? Estar com a gente. E vamos falar um pouquinho aí, cara, como surgiu teu lado artístico aí? Assim, não, desde criança, né? Uhum. Desde criança que eu desenho e pinto, né? Mas, claro, agora que eu tô desenvolvendo uma série, né? Que é a série Macumba Pictório, que tá no meu site, essas coisas todas. Mas eu desenho desde criança, né? E aí, sendo petropolitano da Gema, eu ando assim pela cidade. Andava pela cidade com a minha pastinha de desenho. Aí fui fazendo cursos livres na cidade, né? Meu primeiro curso livre que eu fiz foi no Palácio Itaboraí,
que hoje tá Fiocruz ali, mas ali era uma escola de reforço escolar no SESC, né? Eu fiz curso ali, né? E a mãe que me levou para toda essa trajetória artística, né? Então, ela me levou lá para fazer curso. Tua mãe viu que você tinha uma veia artística, né? Que eu desenhava em casa, né? Assim, pequeno desenhando em casa, vendo meu irmão desenhando. Engraçado que eu fui desenhar, vendo meu irmão desenhando, hoje ele nem desenha, né? E aí ela falou, vou levar você pra... Mas ele te iniciou nisso ou você só observou Não, e foi autodidata? eu assim? observando ele desenhar, comecei a desenhar. E minha mãe achou que eu deveria fazer aulas de desenho, né? Aí eu fui fazendo cursos livres, né? Fiz esse no Palácio Itaboraí, fiz um curso com a artista Lívia Carvalho, né? Que era um curso que ela dava na cidade também. E ela me viu com a minha pastinha na cidade e me chamou para ver a aula, tá? E eu fiz alguns cursos com ela. E assim eu fui desenhando, fui desenvolvendo meu trabalho, entendeu? Mas para entrar para as letras foi muito depois, né? Assim, porque meu intuito sempre foi... Você começou Sempre foi ser artista plástico, sempre fui fazer artes visuais. Só que quando eu pensei em estudar pintura, né? Fazer educação artística na época, né? Não tinha aqui em Petrópolis, né? Hoje tem o Unopar, tem o Olímpia, tem O Cipriano tá entregando a idade, hein, gente? O Cipriano tá entregando a idade aí, né? Isso aí. Ah, para, que isso? Dom não te ensinou? Não acredito. Não. Michelangelo. Tá bom. Continua, Cipriano. Aí, assim, eu pensei, pô, o curso que mais se aproxima de artes visuais é letras, né? Porque você vai estudar a arte da palavra, né? Literatura, Sim. assim. Claro, foi ledo engano, porque assim, se estuda um pouco de história da arte, mas não é igual a artes visuais, né? Mas aí eu entrei para a universidade, pela bolsa da universidade, fui coralista, fiz o coral da universidade, fiz as provas do coral e passei pro coral, né? Cantor Pra também, cantar. olha só, Pri, Pra aí. cantar no coral. Priscila também é cantora de coral. Você também fez as provas. Você também fez. Não, você tem? Olha. Que bacana, que bacana. Vamos fazer uma Que bacana. cantata aqui do Saturnália, Cipriano e aí? Priscila já. Mas só que eu sou bandista desde criança, né? Então eu já cantava no terreiro de Umbanda, né? Sim. Já cheguei na universidade tendo um ritmo, sabendo cantar, né? Então aí isso me ajudou na hora de fazer a prova para passar. Para fazer os testes lá depois que a gente tem que fazer, né? Todo o curso que a gente tem que fazer para poder continuar na universidade. Aí fiz letras, querendo fazer artes visuais, né? Fiz letras e tentando sempre fazer essa conexão de letras com artes visuais. E aí eu fui desenvolvendo o meu trabalho pictórico, né? Minha primeira série foi O Rosto da Face da Identidade, uma exposição que eu fiz em 2008. 2008, assim, foi a minha primeira exposição ali no Centro de Cultura, né? Onde eu olho, vou pensando as africanidades, como as africanidades apareceriam no meu trabalho, olhando as identidades, né? A minha, da minha mãe, né? E aí começou a aparecer os retratos que eu fazia, que eu identifiquei que era o rosto que aparecia, ele era o rosto da minha mãe, né? Passou a ser meu rosto, passou a ser uma série de rostos que eu fiz, que eu denominei o rosto da face da identidade. E aí fui pensando em outros, aí trabalhei nisso um bom tempo, né? E depois entrei numa outra série, que é a série Macumba Pictórica, pensando essa ideia do terreiro de Umbanda como lugar. Tem né? imagem aí, não tem? Coloca pra gente, por gentileza, Lulu. Um lugar de essa exposição que está aparecendo é uma exposição que eu fiz no Centro Cultural de São Paulo, né? Que aí essa é a exposição Macumba Pictórica, Que ela trata... que são essas cartas que eu mando pro invisível, né? Tive um momento da minha vida que eu tive algumas complicações, né? E aí eu comecei a pensar como que o Oxalá
receberia minha carta, né? E aí a maneira como eu sei fazer é cantar e pintar, né? Então, e os pontos cantados do terreiro de Umbanda, que eu canto no terreiro de Umbanda, eu passei a escrever esses pontos e mandando essas cartas por invisível. Então, são várias cartas que eu mando por invisível, né? Assim, fiz para Oxalá, para Oxóssi, para Iemanjá. Então a tua arte é um ponto de conexão com religiosidade também. Também. E aí pensando não só a religiosidade, mas pensando aquele espaço ali como um espaço onde se utiliza a arte como comunicação com o invisível, né? Então o canto, né? O ponto riscado, né? Que são essas mandalas, né? Que são a escrita dos caboclos de Símbolos, Porto Velho, né? Que são esses símbolos de comunicação, né? É a assinatura da deidade, né? A assinatura da entidade, é o ponto riscado, mas também tem o ponto cantado, que é a história daquela entidade, e a história, não só a história, mas o campo de força, de onde ele está tirando aquelas energias para fazer o seu trabalho de cura, de comunicação, né? Então o terreiro de Umbanda é um lugar de arte, que tem de artes visuais e de artes da música, tem a performance também, isso tudo acontece ali dentro. E aí como que isso aparece no meu trabalho de pintura? Eu fiquei pensando como que essa carta poderia chegar ao invisível, fazendo como os pretos velhos fazem, como os caboclos fazem. Então eu escrevo essas cartas no lençol, porque o lençol é o tecido, né? O lençol traz essa ideia de acolhimento, de proteção, que também tem no terreiro, né? Conforto também, Conforto, né? A gente vai lá para pedir uma proteção, para ter um conforto, para ter um acolhimento, né? Então o lençol faz isso com a gente, com o corpo da gente, né? Então eu utilizo o lençol na horizontal, porque quando essas deidades chegam, essas entidades chegam, elas se ajoelham, né, em reverência à terra, ao lugar onde estão. Então, riscam o seu ponto, quer dizer, escrevem a sua assinatura, dizem de onde está vindo, de o que está fazendo, para onde vai, né? Então, eu estendo o lençol no chão e também faço o mesmo movimento. E com o mesmo material que é o carvão, né, ou a pemba. Então, eu escrevo esses pontos numa grande tela, né, que é um grande suporte, que é um lençol, né, várias vezes, assim como se estivesse cantando para eles chegarem, né, para eles se assentarem nas pessoas. E assim eu faço meu processo de pintura, né. E aí surgiu a macumba pictórica, né, que eu estou fazendo uma macumba pintando. Que interessante, né? Que é esse espaço que eu crio quando eu pinto também, né. Aí teve essa primeira exposição em São Paulo, né, que esse edital, esse prêmio que eu ganhei em São Paulo no ano retrasado, e eu fiz essa exposição individual coletiva, né, lá no Centro Cultural de São Paulo, né. E aí agora eu estou com um trabalho nessa exposição que está acontecendo no Rio, que é um defeito de cor da... Tô lendo. Tá vendo? Tô lendo, né? Que é um livro de história, um livro de Nossa, Ana Maria é uma Gonçalves. imersão, é uma conexão incrível esse livro, é muito, muito bom. Repete pra gente qual é o nome? Um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves. Mas hoje você, assim, você também é professor de português e artista plástico. Hoje a sua área está mais voltada para qual dessas? Artes visuais. Artes visuais, né? Eu sou artista plástico e me meto nas outras áreas. Então hoje, nessa área. Sempre foi assim, entendeu? Mesmo quando Mas é cantor também. Tô me metendo lá. Porque desde criança que eu desenho e pinto, né? Então, Legal. lá mesmo dentro do terreiro de Umbanda, eu ficava pensando, olhando o ponto riscado como desenho, né? Como a linha, essa linha que traça tudo, né? Pensando nessa linha também que sai do continente, né, africano, que sai ali da Nigéria, ali, com os orixás, que chegam aqui no Brasil, aqui em Petrópolis, com os terreiros que existem aqui em Petrópolis, né? Não tem só um terreiro em Petrópolis, tem vários terreiros de Umbanda e Candomblé aqui em Petrópolis. E essa influência. Então hoje eu sou um artista plástico que me meto lá no português, porque eu penso essa ideia da palavra
que é tão cara às religiosidades de matriz africana, a palavra, né? E a gente trabalha a palavra em língua Mas chegou portuguesa, né? a praticar, né? Eu Ser dei aula, professor, assim, deu dei aula. 1 ano de aula, fiz estágio, dei aula de língua portuguesa, mas Hoje mesmo. hoje mesmo, Preto não. Velho ter falado pra ele, ó, sai daí, vai Não. pra arte. Quando você fala, chega aqui a Petrópolis, eu acho muito importante, muito interessante, porque quando se fala em Petrópolis, muitas pessoas falam sobre a influência portuguesa, né, a família imperial que veio pra cá, museu e tudo mais, falam sobre a influência, alemã, né, mas não se fala tanto, né, sobre a influência do povo africano, que na verdade não veio de forma, como que eu vou dizer, voluntária, Sequestrados, né, voluntária, mas que tem uma influência forte aqui também em Petrópolis, mas muitas vezes isso não é tão mencionado como deveria, né? O colono africano, né, como diz Manuel Quirino, o colono preto colonizou o Brasil, né? Então, e o Brasil e Petrópolis não é diferente, porque antes Petrópolis também tem vários quilombos, né? Tem o quilombo da Vargem Grande, o quilombo central da Vargem Grande, o quilombo que existia ali onde hoje é a fazenda inglesa, né? Tinha ali um quilombo, né? Antes da colonização alemã aqui em Petrópolis. Por ser quilombo, tinha uma tecnologia de como se trabalhar a terra, como se cuidar do lugar, como que o rio, ele não é só um rio, né? Ele também é uma deidade, mas ele também ele nutre a comunidade, então ele faz parte da comunidade, né? E com isso também veio, por que colonos pretos? Porque eles trouxeram uma tecnologia, enxada, por exemplo. Enxada é uma impressão preta, né? E aí a policultura que existe em Petrópolis é uma impressão preta. Então, assim, Petrópolis tem várias atos de inscrições, como diz a pesquisadora Renata Aquino, aqui em Petrópolis. Pra quem não sabe também, Cipriano, só pegando, você faz parte da iniciativa do Museu Memorial. O Museu da Memória Negra de Petrópolis, que é um museu quem idealizou o museu foi o Felipe Graciano, né? Ele idealizou esse museu lá em 2019, né? É um trabalho de graduação que é tão grande que ele me convidou a fazer parte dessa equipe, não só eu, mas o Lucas Ventura também, a Carol Cerqueira também. Mandar um abraço pro Lucas Ventura, falar que em breve ele vai estar aqui também, já tá convidado, tá intimado já. E nós somos os que estamos fazendo parte dessa equipe do Museu da Memória Negra de Petrópolis, que é fazer não só esse mapeamento da cidade de Petrópolis, das inscrições que existem, e a professora Renata Aquino, né, a doutora Renata Aquino, fez esse levantamento em Petrópolis, né? Então, parte dali também do quilombo da Vargem Grande, mas todo o centro da cidade, com as toponímias de Petrópolis, né? Caxambu, Carangola, né? Que é cará, né? É um tipo de inhame, comida de preto. Caxambu, que é um tambor grande. Então, assim, uma cidade que ela é uma pretópolis, que eu chamo ela de pretópolis. Legal. Porque ela é muito preta, né? Uma cidade muito preta, por conta de todas essas inscrições que existem, e os terreiros de Umbanda, Candomblé, que existem em Petrópolis, né? Então eu levantei uns 15 terreiros aqui, mas tem muito mais. Das duas Duas linhas, né? Isso já são uma prova das inscrições em Petrópolis, né? Mas a própria maneira de se cuidar da terra, que é preta, né? A policultura, por exemplo, é outra, né? A enxada é outra. Entendeu? A maneira de construção em frente ao rio, tendo o rio como deidade, é outra, né? Então, assim, várias atos de inscrições aqui em Petrópolis, né? Eu tô só pensando nos terreiros que eu tô dentro esse link, né? De terreiro, educação e arte, né? Que eu tô ali girando, né? Tô ali pensando isso, quanto que isso me dá mote para pensar meu trabalho de artes visuais, né, hoje. Você, o trabalho que você falou em torno do defeito de cor,
tem alguma previsão, uma pretensão de trazer para Petrópolis de repente? É uma exposição muito grande, né, assim. E essa exposição, ela acontece hoje, né, no Museu, no MAR, né, Museu de Arte do Rio de Janeiro. Ela iniciou em setembro, ela vai até maio desse ano, ainda está acontecendo, né? E tem vários artistas pretos expondo lá, né? Eu sou um deles, estou lá, Parabéns. estou lá compondo essa exposição, que é uma preciosidade pelo número de artistas pretos expondo juntos, pela maneira como ela está sendo pensada, desde a própria formação, com os fractais, que são de pensamento africano, né? Tem a questão sonora, que foi Tigana Santana, que pensou a sonoridade, né? A narrativa da Leda Maria Martins, que pensa essa circularidade que tem nos terreiros e na cultura afro, né? Então, não sei se ela vem para Petrópolis. Talvez venha um pedaço, aí já não sei, eu sou artista convidado, eu não sou o curador, mas o curador é o Marcelo Campos, junto com outros, junto até com a Ana Maria Gonçalves, na curadoria, então assim, teria que ver com eles, mas seria um presente para Petrópolis, né, assim. E estou com uma outra exposição no Trop Galpão, que é uma galeria ali na Glória também, com a Macumba Pictórica também, assim, lá, mais um pouco do meu trabalho lá. E deixa eu te perguntar uma coisa, Esperando. Você tem obras que você comercializa ou somente obras para exposição? Como é que é essa? Todas elas são comercializáveis. Sim. Entrando em contato, a gente conversa e vê como é que se dá isso, né? Para o pessoal que quer conhecer mais, né, que está vendo a gente, coloca por gentileza na tela a rede social do Cipriano aí para acompanhar o trabalho dele também, né? Tá ali. Ali tem um pouquinho, né? Tem, no Instagram e no site tem um pouquinho E o teu site, pode falar pra gente? Eu não lembro o site de cabeça, mas depois eu passo pra vocês. Vou pegar aqui. Que aí tem lá os trabalhos que eu vou expondo, as séries. Você faz algum trabalho, por exemplo? Alguém chega com uma ideia, troca uma ideia contigo, eu queria uma imagem assim, você elabora também dentro do que a pessoa te pede, ou você... Depende. Não, só pra gente... Porque às vezes alguém tá te assistindo... Depende, porque eu tenho uma linha de pensamento. Sim. Então, eu digo que depende, que às vezes a pessoa tá com uma ideia que corrobora com aquela que eu tô trabalhando. Por exemplo, essa série que eu tô com 2 séries em andamento, né? Que é a série Macumba Pictórica e a série Caçador, né? Onde eu tô pensando como que Oxóssi, que é um grande caçador, né? Pensa as coisas, pensa a masculinidade, né? Então isso tá passando pelo meu pensamento. Então, aí você quer um trabalho. Isso tem tudo um estudo, né? Você faz um estudo, um levantamento. De bastante tempo. Porque às vezes as pessoas acham, talvez, né, não conhecem, acham que é só chegar, só pegar esse nome, vou fazer isso, né? E não é assim. O artista não trabalha assim. É muito mais profundo, né? É como toda profissão, aquele que se dedica a uma profissão, né? Assim, você precisa estudar aquilo que você está fazendo. E infelizmente, Cipriano, no nosso país ainda não se valoriza a arte e a cultura como deveria ser valorizado, né? Acham que cantor, compositor, escritor, é tudo pessoas que não têm o que fazer. Demora... Né? E não é assim. Né? Demora anos, né, assim, para se formar um cantor, formar um artista, né? Você tem um sonho de expor em algum lugar em especial? Eu acho que... Eu não vou dizer que já realizei meu sonho, porque assim, ainda tem muita coisa pra... Isso aí. Muita coisa pra fazer, mas eu acho que seria interessante levar um trabalho assim pra Nigéria, sabe? Que legal. Sabe? E ao continente mesmo, assim, Angola, fazendo, sabe? Uma coisa assim. Lá na raiz mesmo. Lá, grandiosa lá. Eu acho que é legal, assim. No Egito, ó. Quem sabe? Quem sabe? Só não leva a Priscila, que ela era muito amiga da Rainha Cleópatra. Eram co-irmãs.
Ai, meu Deus. Diogo. Pergunta? Há uma pergunta assim sobre religiosidade, né, disso tudo. Eu não sou da parte da Umbanda, sou da parte do kardecismo, né, mas a gente sempre vê que os nomes eles só mudam, né? Assim, o seu princípio é o mesmo, é um Deus só, então, pelo menos no meu entendimento. Mas dentro desses seus estudos durante os anos, você já sofreu algum preconceito ou um pré-conceito de algum outro artista plástico ou de alguma outra pessoa? Difícil, né? Uma pergunta difícil, porque assim, se a gente partir da premissa que o racismo é estrutural, a gente anda e já lá esbarra com alguma coisa, né? Então, até o próprio nome da série, às vezes, ele cria algumas dificuldades, né? Porque assim, macumba quer dizer o seguinte, assim, esse ma é um prefixo, né? É um prefixo que dá pluralidade. Né? Então, esse ma não é de maldade, mas é de prefixo. Né? E o kumba é aquele que transforma o lugar, né? Tem que dizer que aquele que faz a magia, né? E não é qualquer magia, a magia é feita pela palavra. Então, o kumba é aquele que, por via da palavra, transforma o espaço e faz a comunicação com o invisível, né? Então, por isso que eu faço macumba quando eu canto. Faço várias macumbas, mas aí o prefixo diz isso. Mas também a palavra macumba também tem a ver com instrumento, né? Que ele é um instrumento, né? Mas eu prefiro o outro significado de macumba, que é esse, né? Do quimbundo quer dizer isso, né? Um lugar que você transforma as coisas por via da palavra e aquele que vai ativar a palavra é o kumba. Você já sofre vários preconceitos disso aí, porque a palavra macumba já é uma metonímia de todo o racismo religioso, ao meu ver. Assim. Junta o kardecismo, junta a Umbanda, junta o candomblé, as pessoas não diferenciam e falam macumbeiro. Macumbeiro. Tum. Jogou. Macumbeiro. Né? Não é só preconceito, né? É racismo. Sim. Porque a macumba ela virou um xingamento, né? Para algumas pessoas, né? Ela virou um xingamento. E ela não é nada disso, né? E aí ela é essa metonímia aí de xingamento do outro, da religiosidade do outro. Não sei se você concorda com isso, mas o que eu mais vejo quando as pessoas falam que tá fazendo mal. Gente, toda religião, se você não quiser fazer o bem, você vai fazer o mal. Você pode estar na Umbanda, pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser candomblé, você pode ser kardecista. Se você for para a religião para fazer o mal, pode ser de qualquer religião, você vai praticar o mal. O mal tá dentro das pessoas. Então não sei. Quem é mal agora, é mal. há um desconhecimento e uma vontade de não conhecer também, né? Verdade. Acho que todo brasileiro deveria conhecer. Um desconhecimento e a vontade de as não raízes. conhecer de tudo que tange ao negro e ser jogado de lado. Fora o que é sinônimo de maldade, ou de feiura, ou algo assim. Então, se o racismo ele é estrutural, inferior, então a gente enfrenta algumas coisinhas desse tipo. Todos os dias. Infelizmente. E aí tem você ter obras que não pode entrar porque o título é macumba. É difícil. Aí você tem que explicar. Agora pra gente fechar, Cipriano. Poxa, muito bom. Infelizmente o relógio não nos ajuda muito. Mas só pra gente fechar, eu queria que você falasse pra gente o que você ainda gostaria de fazer ainda como artista que você ainda não fez, talvez. O que eu gostaria de fazer ainda? Por exemplo, você já tá trabalhando na outra exposição. Já tem a outra exposição, Caçador. E que você já tá pensando, eu já tenho assim uma ideia. Uma coisa que uma outra série que tá surgindo é meio que uma retomada, né, desse rosto, né? Pensar aí esse oval dessa mãe que é mãe África, que é minha mãe, que essas mães todas que estão na minha vida, que são muito importantes e que me constituem o que eu sou hoje, né? E que dentro da africanidade tem várias, as minhas mães, várias faces né? De mães, né? Tem Oiá, tem várias Oxum. Todas elas. Bacana, né? Legal. Obrigado. E aí pensar um trabalho que
que tange isso, mas pensar o próprio movimento banto mesmo, né? Esse tronco linguístico banto, que cruza aí, né, com os iorubanos, né? Então, assim, essas palavras, a própria palavra macumba mesmo, que é banto, né? Candomblé, que é banto, então, assim, sei lá, talvez um trabalho que passe por isso, que vá ao encontro dessa bantuidade em Petrópolis. Boa. E vai estar o espaço aberto, né, Pri? Sim, claro. Quero te agradecer Eu que novamente. Pessoal, quem não conhece, coloca na tela novamente a rede social do Cipriano. Busca o site dele também. A gente vai colocar depois aí no Facebook, aí você que nos acompanha, o teu site. E, Cipriano, portas abertas sempre do Saturnália. Aqui não tem racismo, aqui não tem preconceito com a gente, né, Pri? Aqui as portas são abertas para... Se tivesse, a gente nem tava aqui. Exatamente, não, nem eu. Posso te falar uma coisa? Entre umas perguntas e outras, pra ela já procurou um emprego, montamos um time completo para jogar no Botafogo. E queremos, Cipriano, te desejar muita felicidade em 2023. Ainda mais Eu que sucesso. agradeço, assim. Que seja um ano de muita fartura, né? Muitas coisas boas para você e para tua obra, tua arte. Tá bom? Muito obrigado. E queremos agradecer você que ficou com a gente até o final. Muito obrigado. Semana que vem estaremos aqui novamente com o episódio 98. Falta pouquinho pro 100. Quem vai estar no 100? Eu acho que É o vai último ser, do mês. vai ser a professora Marcilene que deve estar no último. Entregou quem é o Eu convidado. acho que é. Eu acho que é. Mas tá bom. Semana que vem estaremos aqui com também professor, amigo do Cipriano, que foi indicação do Cipriano pra gente aí, que é um cara poeta, professor de português também, Michel Lagerlof, não sei se eu falei certo, Sim. vai estar com a gente aqui semana que vem, trazendo pra gente um pouquinho, falando do livro dele, bem bacana. E é isso, gente. Até semana que vem, fiquem com Deus, uma boa semana pra todos. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.